Em Mateus capítulo 5, eu vou ler dos versículos 13 ao versículo 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero desde já agradecer as orações pela nossa irmã Natália. Nossa irmã Natália está bem, está em recuperação, mas graças a Deus tudo correu bem para a glória do Senhor. Amém? Ela não tem sentido dores, é só mesmo o estado de recuperação, fica dolorido a operação, mas graças a Deus está tudo bem, não há nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de dor, ela está bem, graças a Deus. Os irmãos continuem orando. Amém? Hoje, mais do que nunca, algumas vezes eu já faço isso, e hoje com maior intensidade, eu vou ler o texto na tradução convencional e, paralelamente, a tradução contemporânea da Bíblia Mensagem. Ela tem alguns apontamentos importantes para nos trazer maior clareza de compreensão acerca do tema que iremos ler. Na sua Bíblia está escrito então assim, Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esta é uma parábola de Jesus. Jesus passa a nos dizer sobre a importância, o que nós chamamos, no título desta mensagem, a relevância do Evangelho. E nesta parábola, e falamos domingo passado também sobre uma parábola, expliquei a vocês domingo passado, parábola, parabolê, em grego, que significa colocar ao lado e comparar. Jesus passa a dizer, portanto, que a relevância, a importância do Evangelho na vida é como o sal. O sal que só tem relevância, o sal que só tem importância se ele salgar. A versão de tradução contemporânea diz assim: permita-me dizer por que vocês estão aqui. Qual é a razão de estarmos aqui? Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. O sal não é apenas a ideia de conservar, digo até mais. Esta interpretação tradicional, que é meramente observativa, não tem nenhuma análise textual do original, é que as pessoas imaginam que o sal preserva, e por isso dizem na pregação que cabe à igreja preservar, mas eu digo preservar o quê? Se o mundo jaz no maligno. Preservar o quê? Se todos estão mortos em seus pecados e iniquidades. O sentido não é preservar, porque não há o que ser preservado em um mundo marcado pela maldade, perversidade e pecado. O sentido original é sabor, diferencial, sinalizar que há algo diferente. Por isso, corretamente, a Bíblia, a tradução contemporânea, diz: nós estamos aqui
para que venhamos trazer sabor a este mundo. O sabor de Cristo, o sabor de Deus a um mundo insípido, sem sabor. Perceba que Jesus, na analogia desta palavra, associa a ausência de sabor como algo ruim. Ele diz: o dia em que o sal não salgar mais, o que você faz com o sal? Joga fora. Tradução contemporânea: joga no lixo. A vida sem sabor, a vida sem gosto, o que se faz com isso? Se joga fora, se joga no lixo. É isso que Jesus estava dizendo. Por isso que a questão central deste tema é sabor. Jesus não está dizendo: se o sal não preservar mais, se joga fora. Ele está dizendo: se o sal não tiver mais sabor, não salgar mais, o que se faz? Se joga fora. Por isso minha crítica inicial a uma má compreensão do texto quando associam o sal ao preservar. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando de sabor. E por isso que é correto a tradução contemporânea quando diz: nós estamos aqui para trazer o sabor divino do Cristo às pessoas. Jesus se propõe agora a uma segunda ilustração. Primeiro o sal, agora ele começa a dizer: vós sois a luz do mundo. A tradução tradicional fala candeia, e candeia nos foge à compreensão. Muita gente pode não saber o que é candeia, porque candeia não é uma palavra do português coloquial, do cotidiano. Candeia é lamparina. Quem porventura já foi ao interior onde não há energia, sabe que toda casa tem alguma coisa na parede onde se pendura a lamparina. Então você acende a lamparina, muitas vezes de querosene, alimentado como combustível, e você faz o que? Deixa a lamparina na mesa, em cima do fogão? Não, você coloca no velador. O velador é qualquer coisa presa na parede que permite que a lamparina seja o quê? Colocado. Às vezes o velador de uma casa é um prego na parede. A pessoa vai e pendura a lamparina na parede. Qual o objetivo de pendurar a lamparina na parede? Para que a luz emitida pela lamparina ilumine todo o cômodo onde ela está. Jesus dizia: ninguém acende uma lamparina, uma candeia, para colocar debaixo de uma tigela, tradução contemporânea, embaixo de um balde. Você acende a lamparina, a candeia, para colocá-lo no velador, no prego da parede, para que todos sejam iluminados. Jesus prossegue dizendo: não é possível esconder uma cidade no alto de uma montanha. A luz da cidade, a lamparina, a fogueira, seja o que for, demonstrará a todos a uma grande distância: ali existe um povoado. Jesus, portanto, dizia que a vida cristã deveria ser assim. A vida cristã deveria ser como sal, que traz sabor. Deveria ser como a luz da lamparina que usamos em casa, que não pode estar escondida, que não pode estar debaixo de uma tigela ou de um balde, mas ela tem que brilhar. A luz tem que resplandecer. E Jesus assevera estas palavras, encerrando no versículo 16, dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tradução contemporânea diz: que a generosidade seja a marca da vida de vocês,
mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. A generosidade de Deus, a acessibilidade, o caminho aberto para Deus, manifestado através da vida de cada um de nós. Em meio a tudo isso, o grande problema, sabe qual é? É como a luz brilha na vida hoje e agora. Esse é o grande problema. Entendemos da candeia, da lamparina, entendemos a importância do sal. A pergunta que se faz no sermão desta manhã é: como salga? Como que a gente salga na vida, no dia a dia? Como que a luz brilha no dia a dia? O que temos que fazer? Como fazer? Como brilhar? Como salgar? E agora vem a importância do termo da gravata. A gente vem de uma tradição em que a institucionalização da igreja se tornou quase que um mediador entre você e Deus. Não é só você e Deus, é você e Deus através da igreja. Isso é um pecado. É um pecado quando qualquer homem ou qualquer instituição quer se colocar como meio do caminho. É isso que é o mediador, que está no meio entre Deus e homens. Vamos pensar um pouco sobre isso, sobre a importância da institucionalização da igreja, que na prática é um meio de caminho. É um meio através do qual você acessa a Deus. A igreja institucional é tão importante para Cristo, que Ele nunca teve uma igreja organizada. Em que igreja Jesus pregou? Lê na sua Bíblia. Qual igreja? Qual era o nome da igreja dele? A institucionalização é tão importante, tão vital, que Pedro nunca pregou numa igreja. Sinagoga não é igreja. E templo judeu de Jerusalém é templo judeu, não é igreja. A pergunta que eu faço a você é: a institucionalização, e agora começamos, a gravata, o terno, o estereótipo de um pastor e pregador, era tão importante para Jesus que Ele nunca criou igreja, nunca alugou um lugar e nunca ensinou os seus apóstolos a fazerem isso. Que igreja Pedro formou? Leia na sua Bíblia. Que igreja Paulo formou? Volto à pergunta inicial: como a luz brilha e como o sal salga? Você já começa a perceber que não é pelo estereótipo de uma religião. Pergunto a você novamente: a institucionalização de uma igreja é tão importante que Cristo nunca fez. É tão vital que Ele não ensinou os seus apóstolos a fazerem isso. A nossa Bíblia Sagrada cobre um período aproximado de 100 anos. Alguns atribuem o livro de Apocalipse entre os anos de 90 a 96 depois de Cristo. O primeiro evangelho, o evangelho de João, tem uma data aproximada entre 50 e 60 depois de Cristo, na metade do primeiro século. Logo, quando o primeiro evangelho foi escrito, a igreja já tinha de 20 a 30 anos de existência. Quando o primeiro evangelho de João foi escrito, a igreja já tinha de 20 a 30 anos de existência.
E eu então me pergunto na narrativa de João, qual é o nome da igreja? 30 anos de igreja, pelo menos 20 anos de igreja. Qual é o endereço que João coloca no seu evangelho, que Marcos coloca no seu evangelho? E por que Marcos, que escreve o primeiro evangelho, e que não é dele, Marcos é discípulo de Pedro. O evangelho de Marcos é atribuído, em termos de autoria, ao apóstolo Pedro. E então perguntamos, este evangelho que é dado a Marcos e ensinado por Pedro, e que está na sua Bíblia Sagrada, não está nenhuma menção de um lugar, de uma organização, de uma instituição. 20 a 30 anos que a igreja já existia. Perceba, portanto, que existe alguma coisa errada aí no meio do caminho. Sabe para que serve o anel do pregador? Nada. Não serve para nada. Absolutamente nada. Sabe para que serve a caneta dourada? A caneta de ouro que assina os documentos? Sabe para que serve isso aqui, irmão? Isso aqui não serve para nada. Absolutamente nada. Sabe para que serve a abotoadura? Porque pregador bom usa abotoadura. Camisa cara vai com abotoadura, não é botão. Sabe para que serve a abotoadura da camisa cara? Porque camisa com abotoadura sinaliza que é feita sob medida. Sabe por que isso aqui ajuda? Absolutamente nada. Não ajuda nada a abotoadura. E tão pouco a grife, que não sei se você sabe, mas abotoadura tem grife. Tem abotoadura Armani, tem abotoadura Montblanc. Sabe o que isso significa? Para a ordem do dia, nada. Absolutamente nada. E a gravata? Serve para nada também. É um mero detalhe de uma instituição que pensa ser mediador entre homens, porque não vai ajudar em absolutamente nada. E eu vou te mostrar por que não ajuda. E o paletó? Também, irmão, não serve para nada. Aliás, serve sim para passar calor. Paletó serve para passar calor. Porque se está com paletó ou não está com paletó, isso não vai mudar absolutamente. Porque não muda nada, nem se tem local ou se não tem local, se tem cadeira ou se não tem cadeira. Nada muda se é num hotel ou debaixo de um pé de bananeira, irmão. E se é assim, por que nos deslumbramos então? Com o terno, a gravata. Por que nos deslumbramos com o anel? Se assim é. Se assim é a Bíblia Sagrada. Tudo isso é uma mera estética, um estereótipo de santidade que não muda e não diz nada. E eu vou dizer para você que a nossa igreja é a grande prova disso. Não falei nada com ele, mas vou chamar o André para vir aqui na frente. Vem cá, André. Conheço o André há bastante tempo. O André é policial civil como eu. Nós nos conhecemos numa atividade de segurança. E alguns meses atrás, há quantos meses que você começou a vir à igreja? Um ano atrás, eu encontrei com o André, sabe onde?
na delegacia. O André estava lá na delegacia, tem policiais lá que ele conhece, já trabalhou com ele. Eu trabalho na delegacia, ele estava na sala de investigação. Estávamos sentados conversando. E nessa conversa de colegas de trabalho, eu perguntei para o André: André, como é que você está? O André foi bem sincero, na frente de todo mundo, falou: não estou bem não. Não estou bem, tenho que voltar para a igreja, não estou legal, as coisas não estão bem. Tem anel, irmão, lá? Tem abotoadura? E a gravata tem? Tem paletó? E lá na delegacia eu convidei o André para vir à igreja. Passei o endereço da igreja para ele. O André começou a vir. Aí eu conheci a André. Os filhos do André têm sonhos. Tem mais alguém? Não, os outros estão lá fora, né? Conheci a família do André. Hoje a esposa do André está cuidando das crianças lá fora. Eu volto a te perguntar: teve anel? Teve abotoadura? Teve gravata? Teve paletó? Teve púlpito? Lugar para sentar? Não. Mas o André veio, e agora eu quero pedir: todo mundo que veio aqui para a igreja, a partir da casa do André, vem aqui na frente, por favor. Todo mundo que veio aqui para a nossa igreja, a partir da casa do André, vem aqui na frente, por favor. A gente lá na casa do André, irmão, a gente fica sentado numa área de lazer, numa área de churrasqueira. Lá não tem púlpito, amém? Lá não tem gravata, lá não tem lugar para o pastor sentar no púlpito. Mas é assim que a luz brilha. A luz brilha na simplicidade da vida. A luz começou a brilhar em cada um de vocês que estão aqui e que eu tive o prazer de conhecer na casa do André. Tudo começou numa sala de investigação na delegacia, quando a luz começou a brilhar no coração do André. Amém? A luz que brilhou no coração da Andréia, na família do André. O André que ofereceu a casa dele para ser um pequeno grupo da igreja. E todas essas pessoas vieram da casa do André. Do café que a gente toma depois da reunião, do bate-papo, da conversa, sem púlpito, sem igreja, sem cruzada evangelística, sem faixa, sem programa de rádio, sem nada. A vida comum, onde o sal salga, a luz brilha e Deus é glorificado. Amém? Obrigado, André, obrigado a todos que estão aqui. O André não é o único exemplo, tem ainda um grupo que vem à noite. Tem ainda o Fabião, tem ainda a Fernanda, tem ainda a irmã Luzia, tem ainda a cunhada do André. Como que é, André? Esqueci o nome dela. A Denise, né? Tem sua cunhada, né? Sua irmã. A Denise é cunhada. Cunhada, Denise. Tem o Eduardo, tem a Adriana. Todos eles, todos, não vieram porque o pastor estava de terno e gravata. Não vieram porque o pastor estava de abotoadura ou de anel no dedo. Vieram do café, do estar assentado do lado da churrasqueira. E lá a luz brilha e o sal salga. Vou convidar o pastor Zezinho. Vem cá, pastor Zezinho. Sabe quem que me apresentou, pastor Zé? O Raí. Raí que me apresentou, pastor Zé. Quando o Raí me apresentou o pastor Zé tinha deixado há pouco tempo, bastante triste com a igreja.
por algumas coisas que a igreja fez de maneira grosseira, mal educada, porque quando alguém sequer quer sentar para te ouvir, eu acho que não há maior expressão de falta de educação quando alguém sequer quer sentar para te ouvir. E o que o pastor Zé passou é exatamente isso. Um líder que sequer quis sentar para ouvir. E para mim, isso não há maior expressão de falta de educação. E quanto mais quando falamos num ambiente religioso. E eu conheci o pastor Zé, então, através da gravata. Foi através do terno, numa cruzada, numa vigília. Conheci o pastor Zé, começamos a conversar na oficina que na época era do Carlinhos e hoje é o Raí, o Carlinhos, na marcenaria. Foi lá na marcenaria que a gente começou a conversar, que a gente começou a tomar café, que eu passei a conhecer a família do pastor Zé, no café, sentado na marcenaria, sem igreja, sem púlpito, sem nada. Eu vou pedir todo mundo que veio e que me conheceu na casa do pastor Zé, vem aqui na frente, por favor. Todos os que estão aqui na igreja e que me conheceram lá na casa do pastor Zé. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Tudo isso, irmão, a gente precisou de anel, precisou de gravata, precisou de terno, caneta, abotoadura, porque não serve para nada, nada. A luz brilha e o sal salga. E agora imagine o seguinte, irmão, não é? Vou pedir uma última vez só para a gente ter ideia da dimensão. Agora vem todo mundo da casa do André aqui na frente. Vamos ver o que fica da igreja. Vamos ver o que vai ficar da igreja. Né? Vem todo mundo aqui para frente. A Chilei também, vem cá, Chilei. Chilei também. Conhecemos lá na marcenaria do Raí com Carlinhos. Né? Agora eu lhe pergunto, nesse culto pela manhã, isso aqui é o que veio sem terno, sem gravata, sem abotoadura, sem anel, sem púlpito, sem cadeira para eu sentar no púlpito. E eu te pergunto então, na nossa igreja, como que a luz brilha? Como que o sal salga? A luz brilha e o sal salga na vida cotidiana, onde a gente se reúne, abre uma Bíblia Sagrada, ora e ouvimos a voz de Deus. Amém? Essa é a realidade da nossa igreja. À noite, vocês não vão falar isso no WhatsApp, tá? À noite a gente vai fazer a mesma coisa. À noite a gente tem o grupo que começou a igreja através da família da Marcela. À noite a gente tem o grupo que começou a igreja através da casa do D. A gente vai fazer isso também à noite. Porque a nossa igreja é o fruto do que Cristo fala como sal e luz. E que tem que ser uma lição para nós. O que a gente espera? A gente espera uma gravata, é isso? Para a luz brilhar? É isso que a gente quer, que a igreja dê um anel? Um cargo? Porque é isso que a gente faz. Enquanto a gente não recebe a gravata e o terno, não tem o que a gente fazer na igreja para Deus. Quero que você pense nisso. Tudo isso aqui, ó, que é a maior parte da nossa igreja, não veio de um cargo, de um terno ou de uma gravata. Veio da amizade, de conversar, de tomar café junto dentro da casa de alguém. Amém? Obrigado. Pode todo mundo se assentar. E nós ficamos então com isto pensando.
O que nós pensamos que é igreja? O que nós imaginamos que seja igreja? A minha crítica não é contra o terno e a gravata, cada um se veste como quiser. A minha crítica é um sistema religioso que desconstrói o que é evangelho, e evangelho é isso. Evangelho é vida em comunidade, evangelho é tomar café junto, evangelho é almoçar junto. Desconstrói isso para criar no lugar o que não é evangelho. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 24. Olha a importância que Jesus dava ao templo. Olha como o templo de Jerusalém era vital para a fé de Jesus. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 24. Alguém leia em voz alta, por favor. Alguém pode ler em voz alta? 24:1. Jesus saiu do pátio do templo. Enquanto já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Amém? É isso que Jesus pensava no templo. Olha a importância. Eu vou ler na tradução contemporânea. Após esse